Muito bem, pessoal, estamos aqui, acabamos já a tradução da narração da Defesa da Morte de Eratóstenes, e agora vamos abordar alguns aspectos teóricos da língua grega. Uma das coisas que eu fiquei devendo para vocês nesses 4 semestres foi o perfeito grego, né? Essa daqui é uma primeira aula a respeito do perfeito grego, onde eu vou abordar o valor aspectual do perfeito, que eu já abordei em algumas das lições mais esparsamente. Agora vou me deter mais detalhadamente a respeito do perfeito grego, tá certo? Então, seu valor aspectual, né? Vamos lembrar que a gente tem dois aspectos bem definidos e já aprendidos do grego, né? Você tem o aspecto durativo, que é o do presente ou do infectum. Você tem o aspecto pontual, que é o do aoristo. Agora a gente tem um terceiro aspecto no grego, que é o aspecto do perfeito. Não vamos confundir com perfeito em português, tá certo? Porque perfeito em português é o pretérito perfeito, né? Eu como hoje, eu comi ontem, né? Esse é o perfeito em português. O perfeito grego é um aspecto que diz respeito ao estado presente, resultado de uma ação passada. E vamos ver aqui alguns exemplos do perfeito grego, né? A gente tem aqui na seção 7, por exemplo, esse gegenetai, não é? Nessa frase daqui, tá certo? Olha, se lembra dessa frase, né? Ele está relatando aqui, desculpa. Ele está relatando aqui a morte da mãe, né? Epeidedemoi, desculpa novamente. Então, epeidedemoi, remetere teleutese, repanton ton kakona potanus aitian moi genetai. Então, e quando me morre a mãe, ou quando morre a minha mãe, quando chega ao termo a minha mãe, né, teletose, a qual, tendo morrido, torna-se causa para mim de todos os males. Esse que genetai aqui, olha só, é um valor, é uma forma que está no perfeito. É uma forma que eu vou abordar com vocês, né? Porque, veja, a maioria dos perfeitos que a gente tem no texto são ou particípios perfeitos, aqui como esse sinetismenon, não é? Ou são infinitivos perfeitos, mas principalmente particípios perfeitos, né? Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Olha só, na seção 12, reorakuia, também é um particípio perfeito. Aqui, na seção 14, epsimitiostai, é um infinitivo perfeito. Aqui o tetneotos é um particípio perfeito dentro dessa construção daqui de genitivo absoluto. Tá certo? Bom. E aqui a ênfase é sempre no estado presente, né? Então aqui, olha só, epsimitiosta, ela estava maquiada, né? Ou ela está maquiada, né? É claro, ela está maquiada por ter se maquiado. E aqui, tetneotos, ele está morto. Então existe aqui, por ter morrido, claro, né? Então existe sempre aqui essa ênfase no estado presente, resultado de uma ação passada, certo, pessoal? Aqui um outro particípio, né, apoleleimeno, e aqui a gente pode ver muito bem, nessa seção 15 daqui, não sei se vocês se lembram, eu dei uma pequena introdução à morfologia do perfeito. Isso daí tá, se vocês pegarem na seção 15, a seção 15 aqui, a partir da 3.23, 3 minutos e 23 segundos, vocês vão ter lá uma pequena introdução à morfologia do perfeito ativo. Vocês vão lembrar que existe aqui, olha só, esse redobro aqui, né? Esse lelê aqui, ó, é um redobro, tá? Que não está presente em todos os perfeitos, né? Aqui, por exemplo, procelelo tena, a gente tem alguma coisa que parece um redobro aqui, mas esse daqui é um infinitivo perfeito. Aqui, por exemplo, nesse daqui de Eftarken, não existe o redobro está ausente aqui, ele é irregular. Mas esse daqui não é um particípio nem um infinitivo, é outro dos verbos que eu vou abordar com vocês, né? Aqui a gente tem na seção 17, novamente, o epsimitiostai, né? Estar maquiada. E aqui a gente tem aqui esse pepismenos, também é um particípio perfeito, onde a gente nota aqui o redobro, né? Olha só, pepismenos. Aqui a gente tem remartemenon, aqui a gente não tem o redobro muito claro, porque é do verbo ramartano. O verbo começa com vogal, então o redobro se torna morfologicamente diferente, né?
do que você não tem aqui uma consoante para duplicar, para fazer o redobro, né? Aqui você tem aqui a seção 19, esse eidenai, que também é um particípio perfeito aqui do verbo oida. Desculpa, o infinitivo perfeito aqui do verbo oida, mas se lembra que o verbo oida, apesar de ter a forma do perfeito, ele tem uma força de presente, né? Eu sei, tá certo? Mas enfim, né, como morfologicamente ele é um perfeito, eu coloquei aqui também. Aqui também eu tenho o egnokenai. Esse daqui vai ser o infinitivo perfeito do verbo gnosco. Tá? Aqui, na seção 21, a gente tem o homologemenon, tá? Do verbo homologel. Novamente, a gente não tem aqui o redobro, né? Porque o verbo é homologel. Ele começa com um ômicron aspirado, daí você não tem a consoante inicial para fazer o redobro. Na seção 22 a gente tem alguns exemplos, né, que é o só de cotos. Repara que aqui a gente tem um redobro, né? O eidos, que é o particípio do oida, tá? Novamente tem a força de um presente, mas tem a forma de um particípio perfeito. E aqui a gente também tem o afigmenos, tá? Do verbo afignumai, também é perfeito. Na seção 24 a gente tem esse aneoigmenes testiras. Isso daqui também está numa forma de um genitivo absoluto, mas esse daqui vai ser um particípio perfeito. E o parasquioasmenes também é um particípio perfeito. A gente tem aqui um katakeimenon, que a gente considera como um particípio perfeito, mas esse verbo aqui dá uma certa irregularidade, né? A gente não tem que se preocupar com essa forma daqui exatamente, né? E o restecota aqui também é um particípio perfeito, o verbo é risten, que também começa com vogal, então a gente não tem aqui muito claramente o redobro, né? Então, os dois exemplos que eu queria abordar para vocês, primeiro esse gegenetai aqui, que é não é um particípio, né? É uma forma conjugada do perfeito do verbo gignomai, tá? Veja, e o que acontece aqui, olha só, e quando morre a minha mãe, quando minha mãe morreu, a qual, tendo morrido, tornou-se causa para mim de todos os males, né? Eu vejo que eu traduzi aqui como esse gegenetai, como se fosse um tornou-se, tá certo? Mas não é bem isso. Se a gente for ver outras formas do verbo gignomai no texto, por exemplo, olha só, aqui na seção 9, a gente tem aqui o egêneto, que é o auristo do gignomai. Veja, olha só, epeide toipaidion egêneto remin, e quando nasce a nossa criança, né? Quando nasce o nosso bebê, ou e quando nasceu o nosso bebê, porque isso daqui é um auristo, tá certo? Epeide de toipaidion egêneto remin, né? Veja, qual a diferença entre você ter usado aqui esse quando quando nasceu a nossa criança, e aqui na seção 7, que é quando a minha mãe morreu, a qual, tendo morrido, tornou-se, tá certo? Qual é a diferença aqui? A diferença é que ela se tornou a causa de todos esses males e esse estado de coisas perdura até hoje. Ou pelo menos ele quer enfatizar que esse estado de coisas perdura até hoje. Por quê? Porque, tendo ela morrido, vamos lembrar da história, né? Tendo ela morrido, a esposa foi vista pelo Eratóstenes e começou a seduzir o Eratóstenes e, enfim, provocou toda a reviravolta na vida dele. Tá certo? Então ele quer enfatizar aqui que esse estado de coisas perdura até hoje. Então, por isso que ele usa aqui o perfeito, esse gegenetai. E aqui, quando nasce o nosso filho, quando o nosso filho nasceu, vocês vão me perguntar, ué, o filho não continua vivo até hoje? Sim, o filho continua vivo até hoje, tá certo? Mas ele não quer enfatizar que ele está vivo agora. Ele quer fazer apenas menção ao fato de que o filho nasceu. Repara que isso a gente não consegue traduzir muito bem em português, né? Quando meu filho nasceu e minha mãe
que se tornou causa de todos os meus males, né? A não ser através de uma perífrase, né? Quando meu filho nasceu, seria um caso, né? E quando minha mãe tornou-se e ainda é causa de todos os meus males, tá certo? Então, eu tenho que dizer se tornou-se e ainda é causa de todos os meus males. Não é para dizer que essa ação começou no passado, mas seus efeitos perduram até o presente. Veja, o nascimento do filho também começou no passado, ou foi um ponto no passado, seus efeitos ainda perduram até o presente, mas ele não está interessado em enfatizar esses efeitos que perduram até o presente, não é isso? Repare então que na estratégia, na narrativa dele, tá certo? Usar esse perfeito aqui, que genetai, enfatiza o fato de que ele ainda sofre as consequências dos males, tá certo? Que a morte da mãe causou para ele, né? Foi por causa da morte da mãe que a esposa foi vista pelo Eratóstenes, que foi seduzida e que foi corrompida pelo Eratóstenes, tá certo? Então é interessante o uso desse perfeito aqui, né? Desse gegenetai. Outro lugar em que isso fica muito claro também é a seção 16, né? Esse dieftarken, tá certo? Olha só. Aqui é aquela narrativa da anciã, né? Que vai atrás do Eufílito para dizer que é o Eratóstenes, para revelar quem que é o Eratóstenes, para revelar que o Eratóstenes está traindo ele com a esposa dele, tá certo? E que ele tem esse costume, né? E aqui ela está revelando, aqui a anciã está revelando, né? E disse Eratóstenes do demo de Oe, o que faz essas coisas, que não apenas arruinou a sua esposa, mas muitas outras, pois tem isso como profissão, pois tem esse costume, alguma coisa assim. E aqui não é que ele arruinou, né? Ele não só arruinou, como o estado de ruína dela, desculpa, ainda perdura, tá? Então, ele não apenas arruinou a sua mulher, que ainda está arruinada, essa seria a perífrase que a gente tem que fazer, né? Como ainda muitas outras, pois tem isso como costume. Repara que outros exemplos do uso desse verbo daqui, olha só, por exemplo, na seção 8, né? Aqui ele não usou o perfeito, ele usou aqui o presente de afteiretai, é aquele presente histórico para dar ênfase, mas está aplicado à mesma situação, né? Aqui na seção 8 ele está continuando a explicação de como é que a mulher foi vista pelo Eratóstenes, né? Pois, tendo seguido no cortejo fúnebre a ela, a minha mulher, tendo sido vista por esse homem, com o tempo se corrompe. Tá certo? Ó. Ele poderia dizer aqui, com o tempo foi corrompida e continua corrompida, digamos assim, não é? Aqui seria cabível você usar aqui também o perfeito desse verbo aqui, né? O mesmo dieftarken, que ele usou aqui na seção 16, né? Dieftarken. Mas aqui ele usou um presente histórico, a ênfase se dá de outra forma, né? Ele usa um presente histórico para fazer viva a narração. E é engraçado que aqui ele usa o presente histórico, porque ele está falando, né? Mas quando, na seção 16, vamos ver que é a anciã que está falando, tá certo? Então, digamos assim, ele coloca na boca um terceiro personagem, aqui o perfeito, mas quando ele faz a narração, ele usa o presente histórico, tá? Que é o Defteiretai. Tudo bem? Então, esses daqui, veja, são exemplos bastante claros e bastante eloquentes do valor aspectual do perfeito. Tudo bem? Agora, repara que a gente tem pouquíssimos perfeitos aqui. Né? Eu tive a paciência de contar, a gente tem 282 formas verbais nessas sessões que a gente traduziu.
Se eu não errei a conta, né, deve ser 282. Alguma coisa em torno de 280, 290, né? Um pouco menos que 300. A gente tem formas verbais contando formas verbais conjugadas, os particípios e os infinitivos. Tá? Então a gente tem um pouco menos de 300 formas verbais. A gente tem apenas 20 formas verbais do perfeito, contando particípio, contando infinitivo e contando perfeito conjugado. Os dois únicos perfeitos conjugados são esses que eu mostrei para vocês aqui. Esse da seção 16, o die Efterken, e esse da seção, e esse aqui da seção 7, o Gegenetai. Então repara que é uma forma verbal um tanto quanto menos frequente do que o presente, o perfeito e o aoristo, tá certo? Mas que ela é muito significativa, né? E sempre que se usa um perfeito, se realça o estado presente decorrente de uma ação passada. Às vezes, mais o estado presente do que a ação passada que resultou desse perfeito. Então, veja, não é absurdo a gente dizer que o perfeito é um tempo presente, tá certo? Porque é o estado tal como ele se apresenta a nós agora. Tudo bem? Isso quanto ao aspecto, o valor aspectual do perfeito grego. Tá? Vai ter aqui algumas aulas também a respeito, ou mais uma aula, não sei, a respeito da morfologia do perfeito, mas um pouquinho da morfologia eu já vou adiantar para vocês. Eu vou relembrar para vocês, na verdade, eu expliquei na sessão 15. Se você procurar lá o nosso vídeo no YouTube da sessão 15, a partir de 3.23, 3 minutos e 23 segundos, tem lá uma pequena explicação a respeito da morfologia do perfeito na voz ativa. E existem também aqui algumas outras explicações sobre o perfeito que eu fui dando nas sessões e eu vou relembrando para vocês, talvez no próximo vídeo. Tá bom? É isso. Obrigado.